Christine Jorgensen é considerada por muitos intelectuais do campo de estudos trans, por exemplo a historiadora Susan Stryker, como um marco inaugural na história da transgeneridade estadunidense. Ela não foi a primeira pessoa trans a existir, nem a primeira a realizar modificações corporais que à época eram chamadas de mudança de sexo. Mas ela foi a primeira a receber atenção massiva da mídia hegemônica, a levar o tema da transexualidade para o debate público e a instar perturbações nesse dito debate sobre as fronteiras entre natureza e cultura, feminilidade e masculinidade, promessas e limites da ciência. Com isso, seu processo de mudança de sexo, tornado internacionalmente conhecido, acabou afetando a postura de profissionais da medicina e o modo como a instituição médica norte-americana lidava com a transexualidade. Em 1952, Jorgensen voltava para os Estados Unidos da Dinamarca, onde realizou procedimentos de modificação corporal. O vazamento para a imprensa norte-americana dessas intervenções provocou um frenesi em torno dela e de sua imagem, e entre 1952 e 53, ela se tornou o assunto mais comentado nas páginas de jornais dos Estados Unidos, mais do que a Guerra da Coreia e a coroação de Elizabeth II, que ocorreram mais ou menos na mesma época. Durante anos, reportagens questionavam quais procedimentos ela teria realizado, de que modo eles teriam mudado suas formas corporais e se eram suficientes para transformá-la em mulher. Ao mesmo tempo, essas mesmas reportagens reconheciam sua inegável legibilidade como mulher. Muitos ativistas e intelectuais criticam Jorgensen. Afirmam que ela reproduzia modelos cisnormativos de identidade, defendia a ideia de que a transição era um evento médico centrado em genitais. Também apontam que as portas se abriram a ela porque tinha uma beleza de feminilidade branca convencional. É importante a gente reconhecer os privilégios e de que modo ele permitiu acesso a umes e não a outros. Mas não podemos esquecer de considerar o contexto histórico. Ademais, é necessário considerar, para além do que se disse sobre ela, quantos conhecem o que ela mesma disse? Em um momento em que o modelo estadunidense de sexo se centrava em uma lógica binária de opostos exclusivos, excludentes e imissíveis, Christine trouxe para a reflexão o modelo que então ganhava fôlego em circuitos médicos em países europeus, de que sexo é um contínuo, uma mistura complexa de vários elementos femininos e masculinos, como órgãos, hormônios, cromossomos. Christine mesma tinha familiaridade com a linguagem biomédica, estudou brevemente em uma escola de assistentes de enfermagem e de odontologia e tinha lido avidamente sobre endocrinologia antes de sua transição. Ela tinha interlocução direta com diversos profissionais da medicina e é considerada uma fonte inspiradora por Harry Benjamin, o primeiro médico a escrever uma obra extensa dedicada inteiramente à transexualidade, chamada O Fenômeno Transsexual, e lançada em 1966. Segundo ele, afirma na introdução a este livro, Jorgensen foi a responsável por obrigar a classe médica a abandonar sua arrogância e julgamento moral, que os fazia considerar subjetividades trans como distúrbios psiquiátricos sem importância. Ela fez com que profissionais se dedicassem a entender o fenômeno e, principalmente, ouvissem pessoas trans que os procuravam, levando a sério seus desejos. Jorgensen, em sua autobiografia, publicada em 1967, propõe hipóteses científicas que explicariam a transexualidade, tomando como referência tal modelo europeu de sexo como contínuo. Ela declara: pessoas dizem que minto quando digo ter mudado de sexo. Se entendem mudança de sexo como a passagem de homem inteiro para mulher inteira, estão certos. Mas não há absolutos na natureza. Todos somos ambos em graus variados. Apenas podemos nos engajar em processos em que um aspecto pode prevalecer sobre outro. Bom, ela não usa esses termos, mas podemos hoje notar que ela atribui essa variabilidade de sexo a todos, pessoas cis e pessoas trans. Sua contínua elaboração sobre o tema foi um dos fatores que desencadearam a reconceitualização de sexo nos Estados Unidos e abriram as portas para a pesquisa e realização de procedimentos de afirmação de gênero no país. Sua história, sua visibilidade e suas reflexões fizeram parte do combate no meio médico de que transexualidade seria um delírio a ser curado com psicoterapia. Jorgensen não era ativista e dizia desejar apenas encontrar pertencimento social, mas não o fez aceitando os termos do debate no país.
Bateu de frente com profissionais da medicina e da imprensa americana por anos, e isso trouxe consequências massivas na vida de pessoas trans nos Estados Unidos, não só por conta de sua influência na medicina. A sua história, tornada pública, fez com que diversas pessoas trans soubessem que não estavam sozinhas, que havia outros com desejos de existência similares aos delas, e que a concretização da identidade que tanto desejavam era possível. Isso muito antes da internet.